querido Senhor Jesus, eu e os meus irmãos aqui hoje à noite agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por Tua presença, pedimos a revelação da Tua palavra para nós e, ao mesmo tempo, para nós o Teu entendimento. Nós queremos viver e experimentar as coisas do Teu reino na nossa vida. Muito obrigado pela Tua bondade com a gente, pela maneira tão especial com que Tu tens edificado as nossas vidas. Faze-nos, Senhor, prosperar e avançar na direção de tudo que Tu tens planejado para nós. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje à noite eu queria retomar com vocês um pouquinho do tema que eu compartilhei no ano passado, quando a gente falou um pouco das disciplinas espirituais, mas agora eu queria compartilhar mais sobre outro aspecto, sobre outro enfoque, a questão das disciplinas espirituais, especialmente a nossa relação com Deus, por meio da vida de oração, por meio da intimidade, por meio do relacionamento com Ele. Eu queria tratar algumas coisas que eu considero assim relevantes para a minha vida, e espero que sejam relevantes para a vida de cada um de vocês também. Qual a minha motivação para isso? Além da motivação bíblica, obviamente, eu tenho viajado já há algum tempo depois da pandemia pelas igrejas, né? E eu tenho ouvido de muitos líderes e também até mesmo de nós, pastores, uma certa dificuldade em retomar, ou até mesmo uma certa dificuldade em incrementar, ou mesmo em crescer numa vida de intimidade, de relacionamento com Deus. A maioria dos irmãos e dos líderes que a gente conversa, invariavelmente dizem que a vida poderia ser melhor, que ela poderia avançar, que ela poderia ser mais profunda. Alguns tiveram até a humildade e a coragem, né, de dizer, não, eu até retrocedi, eu já vivi melhor esse ambiente de comunhão com Deus, esse ambiente de intimidade com o Senhor, eu já vivi isso mais intensamente, e hoje eu reconheço até que necessito não apenas crescer, eu necessito até mesmo retomar esse processo. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da motivação, da razão última, a razão essencial com a qual a gente lida com essa vida de intimidade com o Senhor. Eu queria ajudar a mim e a você a entender por que Deus trata esse tema da oração de maneira tão intensa, tão prioritária e tão profunda. O tema que eu dei para esta mensagem de hoje, ela justamente quer questionar isso um pouquinho, né? Por onde passam as nossas prioridades? Como é que a gente lida com as nossas prioridades espirituais? Por que a gente tem uma agenda tão sobrecarregada? Por que a gente tem uma agenda tão tomada de compromissos e de afazeres? E quando a gente vai ser questionado, exortado ou encorajado uns aos outros nessas questões da vida espiritual e do relacionamento com Deus, a gente tem tanta dificuldade de dizer que esse espaço de relacionamento com Deus é realmente um espaço prioritário. Que de toda a minha agenda, de todos os meus envolvimentos, o maior tempo e o tempo melhor que eu dou é justamente o tempo para isto, né? Por que isto, na maioria das vezes, não acontece? O que há dentro de nós? O que há no coração de Deus? O que há no coração nosso? Que faz com que isso se torne, talvez, uma dificuldade tão grande, quando a Bíblia expressa claramente que essa é a nossa prioridade. Em segundo lugar, eu gostaria de dar um testemunho pessoal.
Eu até mencionei esse episódio na última pregação que fiz aqui em Montemor, ontem. Quando eu e a Marli, tivemos uma experiência de avivamento no ano de 1992, aconteceu no final de dezembro, início de janeiro de 1992. Nós fomos a Florianópolis e lá os irmãos oraram conosco para recebermos o batismo do Espírito Santo. Fomos batizados no Espírito Santo e devo dizer que a minha vida e a vida da Marli foram revolucionadas a partir daquele momento. E mais do que isso, a gente também poderia dizer que a vida da igreja que eu pastoreei naquele período, naquele tempo, também passou por um processo de avivamento, de renovação e de transformação. E talvez o aspecto que mais impactou, que mais me revolucionou, que mais provocou uma transformação na minha vida, foi justamente a redescoberta da vida de oração. Eu poderia dizer redescoberta, porque lá no início da minha conversão, lá nos meus 14, 15 anos de idade, eu tinha uma relativa vida de oração, naquele modelo adolescente, de uma igreja mais tradicional, mais evangelical, né, daquele período. Mas, quando fui batizado no Espírito Santo e as possibilidades que a oração abriram para o meu ministério e para a minha vida, foram simplesmente fantásticas, foram sobrenaturais, impactaram profundamente a mim e a Marli. E naquele período, naqueles primeiros anos, se você já caminhava comigo naquele tempo, você se recorda, quando eu ensinava sobre o batismo do Espírito Santo, eu dizia com todas as letras que nós fomos batizados no Espírito Santo, ou somos batizados no Espírito Santo, conforme Atos 1:8, e eu usava essa referência bastante frequente. Nós fomos batizados no Espírito Santo para sermos habilitados com poder para sermos testemunhas do Senhor Jesus. E essa visão que eu tive naquele período marcou fortemente também a minha pregação e a minha vida de oração. Então, eu me tornei uma pessoa que realmente orava bastante, buscava muito a Deus. Eu reservava naquele período e tenho me esforçado para retomar isso. Eu estou entre aqueles que estão retomando, né, esse processo, mas eu me esforçava e procurava manter isso semanalmente, das 8 da manhã até as 11 da manhã, eu estava na igreja todos os dias, com exceção do domingo, e algumas vezes em sábados, quando tínhamos reuniões, eventos ou viagens, mas de segunda a sábado, o meu lugar era na igreja, das 8 às 11 horas. Né? O Daniel está de testemunho aí que ele pegou esse período da gente, né, de vida de oração. Eu incentivei muito o Daniel a orar e a buscar a Deus naquele período também. E o Daniel sempre ia lá para casa às 11 horas para tomar um chimarrão, né? Ele saía lá do quartinho dele e às 11 horas ia lá para a minha cozinha para a gente tomar um chimarrão, e enquanto tomávamos chimarrão, conversávamos com a Marli enquanto ela fazia almoço, né? Verdade. E foi nesse período que, ganhando meio salário mínimo, Daniel ainda conseguia guardar dinheiro, porque almoçava todo dia lá em casa, né? Não é verdade, Daniel? Que bênção para você, né, Luiz? Aleluia. O que acabou acontecendo comigo, eu avaliando isso anos depois, é que eu tornei a minha vida de oração, eu dei a ela um caráter extremamente instrumental, funcional. Né? Eu orava com uma intenção de... Né? As minhas orações, elas caminharam muito fortemente para o ambiente da intercessão, o ambiente do clamor e da intercessão. Porque na minha mente havia um chamado. Atos 28
os versículos 18 a 20, sempre marcaram fortemente o meu ministério. E eu sempre entendi que o chamado do Senhor Jesus era para ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E para isso era necessário que a gente expulsasse demônios, que a gente pregasse o evangelho, que a gente curasse enfermos, que a gente restaurasse vidas. Então, toda a minha vida de oração era marcada por uma extensa lista de oração. Eu carregava comigo uma lista de oração. Eu não queria perder os temas, eu não queria perder os assuntos, eu não queria perder as pessoas. Eu havia aprendido com a Valnice Milhomes e também com o Paul Jung-Cho na época, né? David Jung-Cho, eu havia aprendido com eles que as nossas orações não deveriam ser orações genéricas, deveriam ser orações específicas e bem direcionadas aos propósitos que a gente tinha. E eu me dediquei intensamente a essa vida de oração. Eu sou grato a Deus, irmãos, sou muito grato a Deus por esse período, porque o Senhor, na sua generosidade, não deixou de responder às orações. As minhas orações, maioria delas, nesse âmbito, foram atendidas. Foram tempos de muitas curas, muita expulsão de demônios, muita restauração, crescimento da igreja. Foi um verdadeiro avivamento, né? E eu me alegro com isso, me alegro mesmo. Mas anos depois, irmãos, fazendo uma avaliação da minha jornada com Deus, eu confesso que me senti num ambiente espiritual um pouco desértico. Embora eu tinha um ambiente de constante resposta de oração, eu tinha um ambiente na igreja de avivamento, eu tinha um ambiente em minha volta de gente sendo tocada pelo poder de Deus. Eu mesmo tinha um certo sentimento de vazio dentro de mim, como se o meu relacionamento com Deus não estivesse a contento como deveria ser. Havia alguma coisa na minha jornada com Deus que me incomodava, como se eu achasse, dentro de mim, eu achasse que alguma coisa não estava legal. Mas, olhando exteriormente, a minha impressão é que estava tudo muito legal, que estava tudo funcionando muito bem. Eu estava, segundo a visão evangélica atual, eu estava sendo bem-sucedido. Eu estava alcançando sucesso no meu ministério. Eu deveria levantar as mãos aos céus e dar graças a Deus, porque acontecia na minha igreja coisas que outras igrejas desejavam, outros pastores desejavam e queriam, e não estavam vivenciando aquilo da maneira como eu vivenciava. Mas havia um certo deserto, uma certa sensação de que eu não estava no jardim do Senhor, né, nesse aspecto. E eu confesso que me botei a orar sobre isso. Eu me botei a perguntar para o Senhor o que acontecia comigo. Por que eu estava daquele jeito? Embora eu estava sendo bem-sucedido, em certos aspectos da minha vida me sentia um pouco entristecido. Como se houvesse um vazio dentro de mim, que alguma coisa de Deus não estivesse sendo preenchida. E nessa busca pelo Senhor, nesse tempo, né, eu fui confrontado pelo Senhor, estudando a palavra, meditando, ouvindo a voz do Espírito. Eu fui confrontado e cheguei a um ponto onde eu creio ter ouvido a voz de Deus, dizendo para mim que eu estava caminhando fora de foco, que eu estava caminhando fora de prioridade, e que eu estava fazendo um caminho não adequado para a minha jornada de longo prazo. Alguns anos depois, nesse período que eu estava num avivamento, eu entrei num processo, numa crise de estafa. Eu fui parar em hospital algumas vezes, eu passei a ter arritmias, tive até um pouco de crise de pânico,
Eu vivia cansado e me perguntava, e dizia a mim mesmo nesse período, né? Eu creio que isso é normal, trabalhando tanto e vendo a obra de Deus sendo feita com tanta intensidade, com tantos afazeres, certamente, que é natural que eu fique cansado desta maneira. Eu vivia dizendo a mim mesmo que eu precisava descansar, e que o segredo era descansar, que se eu tivesse boas férias, uma vez por mês, chegamos até na igreja a fazer uma vez por mês, a equipe pastoral podia tirar um final de semana de folga para descansar, e esse era o meu sentimento. E nesse período foi que Deus mostrou para mim que a minha prioridade, as minhas prioridades não estavam bem focadas, elas estavam desfocadas. E eu perguntei ao Senhor, mas não é esse o propósito que tu tens para com o mundo, Senhor? Não é isso que nós estamos fazendo na igreja e alcançando pessoas? Não foi isso que tu me chamaste para fazer e chamaste a todos nós para fazermos? E eu percebi na Escritura a resposta do Senhor para mim, dizendo, sim, é esse o propósito. Mas você pegou um caminho errado. O objetivo é este mesmo. Mas você não pegou o meu caminho, você pegou outro caminho. Você transformou nosso relacionamento numa experiência instrumental. Você transformou o nosso relacionamento numa relação de serviço. Eu acabei me tornando, estou falando como se Deus falasse comigo, né? Eu me tornei o seu patrão e você o meu empregado, com uma tarefa que você tem que realizar. E você não pode deixar de realizá-la, não é mesmo? E eu lia com temor e tremor a palavra do apóstolo Paulo, que dizia, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então eu estava focado em ser um sujeito extremamente obediente e em dar resultados para o Senhor. Eu precisava dar resultados. Porque crente que se preza, crente que ora, crente que busca, crente que trabalha, vai dar resultado. E eu tinha que dar resultados e eu dava resultados. Mas o Senhor me mostrou que eu estava dando resultado pelo caminho errado. Eu peguei alguns atalhos que estavam exaurindo as minhas forças. O que Deus estava falando comigo? De que Ele estava tratando? Ele me mostrou lá em Gênesis algumas coisas que eu gradativamente compartilho, né? Compartilho mais com a Marli, eu e ela conversamos bastante ao longo desses anos. Recentemente compartilhei um pouco no PGN, algumas coisas que se passam dentro do meu coração. Mas uma das coisas que Deus me mostrou foi eu caí na armadilha que o Adão e a Eva caíram no jardim. E essa armadilha de Adão e Eva, na qual eles caíram, ela é tentadora. Ela é extremamente tentadora. E eu tropecei naquela pedra lá, que o Senhor me mostrou. Qual foi a pedra? Deus criou o ser humano, na pessoa do Adão e da Eva, para cultivar e guardar o jardim. E privou eles de enxergarem a vida na perspectiva do bem e do mal. Porque a perspectiva do bem e do mal para a criatura, ela é muito complicada de ser vivida, ela é praticamente, creio eu, impossível de ser vivida, e por isso Deus não deu isso para o ser humano, deixou lá na árvore. E a sedução que o Satanás trouxe para Eva e por tabela para o Adão, foi dizer para eles que havia um caminho diferente daquele que Deus havia proposto para chegar no alvo que tem que ser chegado. Deus disse que se vocês comerem, né, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal e vocês vão morrer. E o diabo disse, não, vocês vão conhecer o bem e o mal, mas vocês não vão morrer. Os olhos de vocês vão se abrir. Os olhos de vocês vão se abrir.
porque até ali eles eram cegos, eles não enxergavam. E o Satanás disse, não, os olhos de vocês vão abrir, e vocês vão enxergar. E ele não mentiu, né? Ele só mentiu quando disse, vocês vão enxergar e vão ser como deuses. Essa foi a mentira aplicada sobre uma verdade. Seus olhos vão abrir. E a Eva, na perspectiva do que o Satanás disse para ela viu com bons olhos, por assim dizer, a possibilidade de se abrirem os olhos e de alcançar objetivos, alcançar lugares, por um caminho diferente daquele que Deus havia proposto. Qual é o que Deus havia proposto? Deus havia proposto um caminho de, você vai entender o que eu quero dizer, um caminho de cegueira. Você não vai enxergar nada, eu vou enxergar para você. Então, para você poder saber e conhecer o que você precisa viver e ser, você vai ter um relacionamento de dependência, um relacionamento de intimidade comigo. Eu vou passar por você toda a viração de dia. E você vai andar comigo pela viração do dia. Eu vou caminhar com você, e você vai chegar aos lugares que você tem que chegar em mim, na comunhão comigo. Eu vou todos os dias estar com vocês e vocês vão estar comigo. E esse processo eu quero que vocês vivam comigo espontaneamente, de maneira liberal comigo. Eu vou passar por aqui, na viração do dia, e vocês vão estar, para estar comigo. Eu quero estar com vocês estarem comigo. E a sedução do Satanás foi dizer que para chegar onde tem que chegar e viver onde tem que chegar, você não precisa propriamente dessa comunhão. Você precisa apenas ter os olhos abertos. O que, na realidade, a Eva pensou foi, a árvore é boa para me dar entendimento. Então, o que estava acontecendo comigo, e eu vejo no nosso ministério muitas vezes, é que a gente acaba querendo construir o nosso ministério, construir a nossa jornada com o nosso entendimento. Nós queremos o nosso entendimento. Nós buscamos o nosso entendimento. Nós queremos o que é agradável. Os nossos olhos estão abertos, então a gente pode ver, a gente pode entender. A gente não busca adequadamente a Deus como a gente poderia e deveria buscar agora na nossa condição de pecador, porque os nossos olhos estão abertos. E com olhos abertos a gente sabe o que fazer. A gente entende o que fazer. Então, quando os olhos dos nossos abrem, a gente passa a enxergar a gente mesmo e deixa de enxergar a Deus. Com os olhos abertos acontece uma inversão. Com os olhos fechados, a gente enxerga só a Deus. Com os olhos abertos, a gente passa a enxergar a gente. E a gente enxerga a gente na nossa pior condição, né? Diz ali, né? Estavam nus e se esconderam. Então, a construção de um ministério, a construção de uma jornada com Deus, a construção de um chamado com Deus, de olhos abertos, ela é extremamente problemática. O Senhor chama a gente para uma experiência de conhecer a Ele. O processo de consolidação do nosso ministério, o processo de avanço do nosso ministério, ela não se dá numa experiência de entendimento nosso das coisas. Ela não se dá ali. Ela se dá na comunhão com Ele. Não é na revelação de nós mesmos que a gente vai realizar o que Deus deu para a gente realizar. É na revelação do próprio Deus. Na revelação dele para nós. Não é naquilo que eu sei e posso, mas é naquilo que ele sabe e ele pode. Então, a nossa vida de oração, ela precisa ser redescoberta como um lugar de conhecer o Senhor, de conhecer o coração, a mente, a pessoa dele, de deixar que a glória dele, a graça dele, o amor dele,
ilumine a gente de maneira íntima, pessoal, relacional e experimental, experiencial. É necessário que aconteça isso. É necessário. É necessário. O apóstolo Paulo, quando ele fala desse assunto, e aí os textos bíblicos que Deus abriu diante de mim me deixaram perplexo, né? Me deixaram desconcertados nesse processo. Por quê? O apóstolo Paulo aos Filipenses, que eu mencionei no culto ontem, no capítulo 3, ele diz que ele considerou tudo perda com o objetivo de conhecer a Cristo. O objetivo dele não era realizar a obra. O objetivo de realizar a obra, de alcançar os gentios, era o objetivo de Deus. Foi Deus que disse, esse é um instrumento separado para mim, para fazer o que eu tenho para fazer. Mas, para o Paulo, a experiência não era sair pelo mundo para fazer o que Deus mandou. Para o Paulo, a experiência era conhecer a Cristo e ser achado nele. A experiência do Paulo é conhecer a Cristo e ser achado nele. Porque a obra de pregar aos gentios só poderia acontecer de maneira efetiva na medida em que Jesus pudesse edificar o coração do Paulo. É só nessa medida. Era na medida em que o Paulo conhecesse a Jesus e estivesse nele, é que ele podia fazer a obra. De outra maneira, ele não poderia fazer. Não teria condições de fazer. É impossível fazer. Então, o Paulo entendeu isso de maneira clara. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o que significa a palavra conhecer no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu fiquei perplexo. Com quantas e quantas vezes a teologia bíblica diz que o objetivo nosso na salvação não é ir ao mundo e pregar o evangelho, esse é o objetivo de Deus. Nosso objetivo é ir a Ele. E isso me desconcertou, quando Deus disse, tu estás orando para ir para o mundo. Ora primeiro para vir para mim. Ora primeiro para mim, depois para o mundo. Porque se tu vieres a mim, eu te abro a porta do mundo. E esse é o desafio que Deus chama a gente como ministros do Evangelho, como pregadores do Evangelho. O chamado da gente, quando Deus diz, eu te separei para o ministério, eu te separei para ser líder, eu te separei para uma tarefa sobrenatural, quando ele diz isso, eu te separei para isso, ele ao mesmo tempo está dizendo, te separei para mim. Te separei para mim, tu és meu. Agora tu vais andar comigo para eu poder fazer isso no mundo. Mas nós, muito rapidamente, queremos nos preparar para ir ao mundo. Né? Eu, com 18 anos, tive o chamado ministerial da minha igreja, quando eu estava lá. A primeira coisa que eu entendia fazer não foi orar e buscar a Deus. Eu fui saber como é que eu devia fazer para entrar no seminário. Porque eu ia me preparar para fazer a obra de Deus. E fiquei 6 anos e meio no seminário e ninguém me disse nada de que eu deveria ser do Senhor e não do ministério. Ninguém me disse nada disso. Eu assumi o ministério decidido a ser do ministério. Quando vim para Montemor, vocês já ouviram esse meu testemunho, a Marli sabe muito bem, quando eu vim de Minas para Montemor, eu vim decidido, dizendo assim, se não der certo esse negócio, eu vou abandonar o ministério. Né? Porque eu vivia desse vazio existencial, espiritual, né? Não filosófico, espiritual. A pergunta sobre o significado da minha existência. E eu tenho aprendido que eu existo para o Senhor. Eu não existo para mais nada. E é justamente existindo no Senhor, é ser achado nele, é que eu vou desempenhar o meu ministério de maneira autêntica, profunda e poderosa. Deus, quando me chama para um ministério, ele me chama particularmente para ele.
E por isso você vai ler, né, nas histórias dos homens que revolucionaram o mundo, que fizeram diferença, e com todas as habilidades que eles tinham. Eram homens que aprenderam, que entenderam, que compreenderam que o lugar deles era no centro do coração de Deus. O lugar deles era ali. E que eles tinham que voltar para o jardim de Deus. Eles tinham que aprender a cultivar o jardim. Porque se o jardim, irmãos, se o jardim é lugar de encontro, e que é lugar aprazível, então a Bíblia tem que ser verdade. Eu estou ali para guardar esse jardim, eu não posso perdê-lo. Eu tenho que guardar esse lugar e tenho que cultivá-lo. O trabalho, irmão, trabalho só surge quando o sujeito sai do jardim. A gente só tem que trabalhar quando sai do jardim. Se a gente está no jardim, a gente não trabalha. Se a gente está no jardim, a gente cultiva aquilo que foi dado para a gente e guarda e protege aquilo que foi dado para a gente. Né? Usando a linguagem mais pragmática, né? Nós não vamos desempenhar um ministério relevante, sustentável, de longo prazo, e que suporte as provações do diabo, que suporte as portas do inferno, se nós não protegermos a nossa agenda. A agenda terá que ser protegida e ela terá que ser transformada, ela terá que ser mudada. As prioridades da nossa agenda precisam ser mudadas, precisam necessariamente. Né? As palavras do Velho Testamento, elas se encontram neste mesmo padrão, esse mesmo padrão. Foi depois disso que eu entendi o que é que Moisés ficou fazendo 40 dias e 40 noites no alto do monte. Porque aparentemente o que aconteceu lá, irmão, aparentemente o que aconteceu lá foi um tempinho que Deus usou para escrever umas pedras umas letras, umas tábuas de pedra. Eu acho que se Deus usasse o dedo dele mesmo diretamente, né, talvez em 2, 3 minutos ele escrevia aquilo lá que ele escreveu, uai. Para que Moisés ficou 40 dias lá em cima? O que ele ficou fazendo lá em cima? Por que Moisés, tendo que levar milhões de pessoas, né, pelo menos 2 milhões de homens, atravessar um deserto por 40 anos, por que ele vivia dentro daquela tenda, com tanta coisa para fazer? Por que ele vivia fugindo da realidade? Por que ele vivia fugindo dos compromissos? Por que ele vivia saindo fora da agenda, com tanta coisa para resolver? E parece que ninguém fazia nada enquanto ele vivia dentro daquela tenda. Essas coisas se descortinaram para mim alguns anos atrás. Quando a gente compreende esse processo, esse chamado de Deus para a gente, né? Na cegueira, quando a gente não enxerga, quando a gente volta à nossa ingenuidade, à nossa pureza espiritual, no sangue de Jesus, e a gente a mantém na presença do Senhor Jesus, é que a gente consegue desempenhar todos os papéis e todos os projetos que Ele deu para a gente desempenhar no reino dEle. Eu percebi ao longo desses anos também que todas as coisas que foram construídas na minha vida e no meu ministério, em boa parte, e que eu construí fora desse ambiente de cuidado do jardim do Senhor, elas foram com grande sacrifício mantidas de pé. E diversas delas eu nem pude mantê-las de pé, elas caíram. Porque não tinham o alicerce do Senhor. O alicerce do Senhor. Jesus, como alicerce da nossa vida e do nosso ministério, ele não é uma confissão de fé. Ele não é uma declaração. Jesus é o fundamento de todas as coisas. Eu creio que Jesus está no alicerce de tudo que eu construo. Não é uma relação de fé, mas é uma fé já experimentada. É uma fé vivenciada.
Ela não é um decreto da boca, é uma experiência da vida, né? Ela se concretizou, a fé se consumou numa experiência. Ela se consumou numa experiência. Eu não apenas declaro, né? Por isso que eu não gosto muito dessa expressão, né? Que a graça ou a justificação é uma declaração de que sou justo. Ela não é uma declaração. É um fato consumado. E compreender a fé e o relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, como fatos, e quando ele diz que ele deseja sentar-se à mesa e ter comunhão comigo e eu com ele, isso não é uma experiência de fé declarada, mas é um fato. Eu vivo isso na minha vida. Eu sento no meu espírito, eu sento à mesa com o meu Senhor e ele comigo. E eu vivo isso intensamente. É na mesa com ele que eu compreendo os processos que eu devo viver e experimentar, né? É nessa intimidade que eu entendo, irmãos, que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele fala disso. Eu não acredito que o ser guiado pelo Espírito Santo é um processo marionetizado. Não acredito nisso. Que o Senhor nos conduz, porque somos filhos dele, somos sempre conduzidos. A Bíblia é clara que o filho rebelde, desobediente, fora da comunhão, ele não vive a comunhão do seu pai. Embora o seu pai deseje constantemente tê-lo na comunhão, ele não vive. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é certamente um privilégio dado a nós, como seus filhos. Mas não é um processo garantido fora da comunhão. Eu posso tornar-me rebelde na minha santidade. Eu posso tornar-me rebelde no meu desejo de servir. Eu posso tornar-me rebelde no meu afã de ver a obra de Deus ser feita e acabar aplicando os meus olhos, ou aplicando a força do meu braço para fazer o que eu tenho que fazer, realizar o que eu tenho que realizar, né? Nós queremos resolver todas as coisas na reunião do PGL, queremos resolver todas as coisas na reunião da liderança, queremos resolver todas as coisas nas pautas das nossas agendas. Elas são necessárias, não há a menor dúvida disso. Mas há uma prioridade antes dessa. Há um lugar que o Senhor Jesus chamou eu e você para estarmos. E eu e você precisamos voltar para lá. Incrementar. Se você já está lá, incremente esse lugar. Eu queria convidar você, chamar você desesperadamente para você dedicar tempo da sua agenda para buscar a comunhão do Senhor, para procurar conhecê-lo. Como disse Oséias no capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou como disse o profeta Jeremias, aquele que quer se gloriar, que se glorie então em me conhecer e saber que eu sou Deus. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua. Que se nós não vivermos assim, nossa vida vai, mais cedo ou mais tarde, em alguns períodos da nossa jornada, tornar-se um deserto. Tornar-se, viver como corça no deserto à procura de água, né? Porque o nosso coração acaba ficando sedento. E o Senhor Jesus disse que quem bebesse da água dele nunca mais voltaria a ter sede. E ele afirmou isso com todas as letras. E quantas vezes nosso coração ainda afirma e volta a dizer para o Senhor que tem sede. Eu queria convidar você para ouvir o apelo do Senhor lá nos últimos versículos do Apocalipse, quando ele está para voltar e encerrar todas as coisas e botar fim no velho mundo e trazer à luz um novo mundo. Ele lá no finalzinho, ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor Jesus está chamando a gente de novo
para viver aquilo que ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Senhor Jesus está chamando eu e você, está chamando nós, líderes da Fonte Church, a estarmos no jardim com ele. E no jardim, ouvirmos a sua voz. Eu quero renunciar aos meus olhos. Os olhos como coisa da carne, né? Eu quero renunciar a ele como projetos meus, como desejos meus. Eu quero renunciar aos meus olhos. Eu não quero nada desejável, não quero nada que me dê entendimento, não quero nada que me pareça bom, como pareceu a Eva naquele fruto, senão aquilo que Deus é capaz de me dar no seu jardim. Eu quero viver do jardim. Eu quero experimentar o jardim, eu quero ouvir a voz dele no jardim. Eu não quero me esconder por entre as árvores do jardim. Eu quero ouvir a sua voz assentado à sua mesa. E desejo que você tire tempo da sua agenda para viver isso no nome de Jesus e transformar a sua vida num processo, então, contínuo de jardim. Que as suas 24 horas do dia tornem-se um jardim. Que a sua agenda não seja fragmentada, mas que ela seja um universo só, um espaço só, um lugar só. Com Deus com você e de você com ele. Que se cumpra na sua vida a palavra que o Senhor Jesus disse: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Que se cumpra na tua vida, que se cumpra na tua família, que se cumpra no teu ministério essa palavra de Jesus, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Eu espero que essa palavra aí edifique, fortaleça, encoraje, deixe você em crise. Eu não sei o que ela é para produzir, mas eu quero que ela produza alguma coisa na sua vida, que gere em você uma comunhão renovada, intensa, poderosa, graciosa, transformadora, que faça de você um profeta, uma profeta que vive na comunhão, na intimidade do Senhor. Nós declaramos no passado que somos uma igreja profética. Significa que é uma igreja que ama a comunhão, que ama a voz do Senhor, que ama ser guiado por Ele, que ama depender dEle completamente para todos os projetos da vida. Que o seu coração seja dEle antes de ser do ministério. Que o seu coração seja dEle antes de ser da agenda. Que o seu coração seja dEle antes de ser seu mesmo. No nome de Jesus. Que Deus te fortaleça e te anime. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Vamos fazer uma oração? Querido Senhor Jesus, eu te dou graças hoje à noite pela tua presença, pela tua bondade. E quero pedir que o Senhor feche os nossos olhos de novo, para que a gente veja só o Senhor e o seu jardim. Nós queremos aprender a viver nessa comunhão. Desperta, Senhor, e renova a nossa vida, para vivermos intensamente esse aprendizado de conhecer o teu amor, de conhecer largura, profundidade, altura e comprimento do teu amor junto com os irmãos. Nós queremos viver isso intensamente. E assim, Senhor, poder experimentar a plenitude do Senhor na nossa vida. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém?